Nossa série de mensagens com o tema esperançar. E neste tema já temos trabalhado em várias mensagens. Hoje estaremos abordando a temática. Já pode sair, né? Esperar que a equipe coloque ali o início dos slides para a mensagem, mas a temática que estaremos abordando é a respeito de passos de fé. Passos de fé. Enquanto chega esta imagem, estaremos meditando no texto de Lucas, no capítulo 2, os versos de 8 a 20. Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 20. E assim nós lemos nesse texto. Havia pastores que estavam nos campos próximos a Belém, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nesse instante em que a Tua palavra foi lida, suplicamos que o Teu Espírito esteja dirigindo mente e coração de cada um de nós, para que estejamos atentos à Tua voz. Teu Espírito fale ao nosso coração, possamos extrair as lições que tens reservado individualmente para cada um de nós e que possamos buscar aplicá-las no nosso viver. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Esta série de mensagens com este tema esperançar, ela traz à tona o significado desta palavra, que além do ter esperança, o esperançar como um verbo, esperança sendo substantivo, esperançar um verbo, ele denota a ação. E então o que é que nós fazemos em função da nossa esperança? De que maneira essa esperança se transforma em ação, em
atitudes práticas na nossa vida. Vamos ver nessa experiência, que é uma das narrativas do Natal, vamos ver a maneira como os pastores poderão nos trazer alguma luz a esse respeito, um exemplo de como podemos esperançar no nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós temos, então, naquele momento, nessa narrativa, os pastores tiveram a visão de, em primeiro lugar, um anjo, depois uma multidão de anjos, que surgiu e glorificava a Deus e louvava a Deus. Eu queria que meditássemos a respeito de passos que são passos de fé. Passos que podem ser dados em função daquilo em que cremos, da maneira como nos colocamos diante de Deus, em atenção à sua voz, ao seu ensino. O que é que esta fé então desenvolve? Que passos podem ser dados? E o primeiro passo é ouvir a Deus. Os pastores estavam ali no campo e de repente Deus enviou uma mensagem, Deus enviou um recado para eles e eles ficaram atentos, só que a princípio atemorizados e até aterrorizados. O que significaria aquela aparição? Poderia ser algo que trouxesse condenação, mas na narrativa nós vemos que a mensagem foi: não tenham medo, não tenham medo. Aquilo que o anjo trouxe como mensagem era algo que afastaria o medo, porque a mensagem seria uma mensagem de grande alegria. O propósito de Deus na nossa vida é um propósito de alegria para a vida. Por isso, nas festividades de Natal, sempre se exalta a alegria. Podermos compartilhar uns com os outros, trocar presentes e, desta maneira, estimularmos-nos uns aos outros a alegria. A palavra que o anjo trouxe revela esse propósito de Deus de grande alegria. E o texto diz que haveria de ser alegria para todas as pessoas. Alegria para todas as pessoas. A notícia haveria de se espalhar em todo o mundo. A notícia haveria de cobrir toda a terra. De fato, nós vamos ver que o Senhor Jesus deixou esta incumbência com a sua igreja. A incumbência de levar esta mensagem de alegria a todos os lugares da terra. Para todas as pessoas, nasceu o Salvador. Jesus Cristo, naquele momento do seu nascimento, estava iniciando a sua missão aqui na terra. A missão como Salvador de todas as pessoas. Ele veio para morrer em nosso lugar, Ele veio para assumir a nossa condenação. Então, a notícia que o anjo trazia, a boa nova que cerca o Natal, é de que nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. E então, Jesus Cristo nos é apresentado como aquele que é Salvador e Senhor. Para Ele ser Salvador, precisamos recebê-lo como Senhor na nossa vida. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus, enviado de Deus, e este enviado de Deus, Jesus, nasceu daquela forma humilde, simples, numa manjedoura, sendo colocado então naquele lugar onde os animais se alimentavam, como aqui nós chamamos, aquele coxo, serviu de berço para Jesus, mas ele era
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, que se fez homem para ser o Salvador. E precisamos recebê-lo como Senhor na nossa vida, para que se cumpra em nós esse propósito de Deus. Então, como primeiro passo, nós temos que os pastores ouviram a voz de Deus. Até que ponto temos dado atenção à voz de Deus? Até que ponto esse primeiro passo se torna realidade na nossa vida, estando nós atentos para ouvir a sua voz? E então, como é que podemos ouvir a Deus? E esta imagem nos traz uma orientação, estando atentos à sua palavra, ouvir a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela é a carta de Deus para nós, aquilo que Deus tem para a orientação do nosso viver. E então, precisamos estar atentos, ouvindo a voz de Deus, lendo, meditando nesta palavra, em oração diante dEle, buscando então dar ouvidos à voz de Deus. Mas os pastores tiveram também um segundo passo, e neste segundo passo, eles estiveram atentos à manifestação de Deus à sua volta. Neste segundo passo, os pastores então presenciaram uma multidão dos exércitos celestiais. Nós vimos isto na imagem anterior, quando o anjo aparece e uma multidão de anjos então surge louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Então, os pastores tiveram essa experiência de ver o agir de Deus de uma forma maravilhosa à sua volta. Precisamos estar atentos ao que Deus faz à nossa volta também. Quando temos esta imagem deste sol que vem glorificar a Deus, porque a palavra de Deus nos traz a lição de que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação glorifica a Deus. Então, quando vemos assim um nascer do sol, ou quando vemos um sorriso de uma criança, e aqui teremos essas crianças no seu sorriso, e cada uma do seu jeito, cada uma expressando a sua alegria. Ao vermos o sorriso de uma criança, podemos também glorificar a Deus pela maneira como Ele nos faz, e na simplicidade da criança, até aprendermos a respeito daquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que se não nos tornarmos como crianças, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Deus deseja que a nossa vida esteja sendo colocada diante dEle assim, com essa naturalidade de uma criança. Ele nos conhece profundamente. Podemos usar o exemplo de quando um pai brincando com o filho, então parte para aquela brincadeira de esconde-esconde. E o filho, de repente, pode se esconder atrás de algo que não o esconde. Por exemplo, ele pode se esconder atrás de um cabo de vassoura e achar que está escondido ali atrás. E o pai está vendo exatamente o filho, praticamente, totalmente. Deus olha para nós e nos vê como nós somos. É por isso que precisamos dessa transparência da criança, porque Deus nos conhece profundamente. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe então aquilo que vai no fundo do nosso coração, Ele sabe das nossas mágoas, Ele sabe quando precisamos exercer o perdão,
Ele sabe quando precisamos ser tratados em alguma coisa que pode estar dificultando o nosso relacionamento com Ele. E então, a glorificação de Deus em cada aspecto da vida, como quando olhamos o nascer do sol, como quando olhamos o sorriso de uma criança. Mas também gostaria de destacar que necessidades atendidas glorificam a Deus. Quando suprimos, somos instrumentos de Deus para o suprimento de uma necessidade, também nós estamos glorificando a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o Senhor Jesus deseja que as nossas boas obras, ao atendermos necessidades, suprirmos necessidades, estamos glorificando ao Pai dos céus. Nós louvamos a Deus pela maneira como a nossa igreja pôde participar neste momento de pandemia, buscando suprir necessidades, buscando atender aqueles que estavam numa situação de vida mais delicada. Louvamos a Deus como agora, neste final de ano, nós nos lançamos para o levantamento de 200 cestas natalinas e conseguimos alcançar esse alvo e ultrapassá-lo. E mais famílias então puderam ser também abençoadas. Tudo isso glorifica a Deus, é glória para Deus. E também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, verso 12, ele vai dizer: o serviço ministerial que vocês estão realizando, não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. E então, o apóstolo coloca ali, no momento em que está sendo feito um levantamento de recursos para a igreja em Jerusalém, ele destaca que aquilo que as igrejas estão fazendo, e a igreja de Corinto sendo conclamada também a isso, está trazendo motivo de gratidão a Deus para tantos que estariam sendo alcançados. Mas também nessa narrativa, nós vemos que o recado que o anjo trouxe, de que seria a respeito da vinda do Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando aquela multidão do exército celestial diz glória a Deus nas alturas, acrescenta paz na terra aos homens a quem o Senhor oferece o seu favor. A paz é pelo favor de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa. Ele enviou Jesus para vir a nós e nos oferecer paz com Deus, paz a respeito de nós mesmos e paz com aqueles que estão à nossa volta. E a paz vai ser também resultado do favor. Para construirmos a paz, precisamos oferecer favor, graça. Quando alguém faz alguma coisa que nos fere, e lhes oferecemos o perdão, e lhes estendemos a mão para auxiliar na caminhada, isso é favor, isto é graça, isto é manifestação do amor de Deus, é a maneira como Deus se dirigiu a nós, e é a maneira como somos conclamados por Deus também para nos dirigirmos a outros. Então, um segundo passo, estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo à nossa volta e as oportunidades que Ele está nos trazendo. Mas nessa narrativa nós temos ainda um terceiro passo. O terceiro passo foi no momento em que os pastores, tendo tido aquela visão celestial, aquele exército,
eles então disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Como temos falado, esperançar é associado a agir, a dar um passo de fé. Eles disseram: então vamos até Belém. Eles creram que aquela notícia dada pelo anjo, a notícia de que eles achariam uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura, de que aquilo era concreto, de que aquilo era real. E então deram o passo seguinte, e que foi: vamos a Belém. E foram aprofundar este conhecimento da revelação de Deus. Vamos ver como é isso que nos foi anunciado, que nos foi revelado, e de que forma é que isto aconteceu. Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E eles chegaram até ali, aquela manjedoura, e encontraram exatamente da maneira como foi dito pelo anjo. A criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. E ao tomarem conhecimento ali do que se dizia a respeito daquela criança, eles também trouxeram o conhecimento do que lhes foi falado, da mensagem recebida do anjo. Eles compartilharam aquilo que aconteceu. Que narrativa maravilhosa poderem chegar ali junto àquela criança e dizerem: olha, um anjo nos apareceu no campo e disse que esse menino que nasceu aqui na cidade de Davi é o Salvador, Cristo, o Senhor. E as pessoas ficaram maravilhadas com isso. E então, depois de ouvir, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eles compartilharam aquilo que eles receberam da parte de Deus. Nós somos conclamados a fazer o mesmo. Nós somos conclamados a testemunhar para outros aquilo que conhecemos a respeito de Deus, do seu amor por nós, aquilo que a palavra de Deus nos traz. E então nós precisamos aprofundar este conhecimento também por meio dessa palavra e contribuir para a edificação de outros nessa palavra, compartilhando com eles aquilo que a palavra nos traz como orientação, como o conhecimento desta salvação. E nessa experiência toda, estaremos como os pastores, crescendo no espírito de glorificação a Deus em tudo. Aquela noite pode ter começado como uma noite comum. Aquela noite pode ter começado com os pastores levando seus rebanhos para o pasto e cuidando deles à medida que anoitecia, e de repente tudo foi transformado. E Deus deseja transformar a nossa vida e transformar sempre para melhor. Não importa em que estágio do conhecimento de Deus estejamos, quanto mais nos voltamos para ouvir a sua voz, para dar essa atenção àquilo que Ele está fazendo à nossa volta, a compartilhar aquilo que recebemos da parte dEle, nós estaremos desfrutando de uma realização de vida cada vez maior. Os pastores voltaram para o campo, voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e que se confirmou exatamente da maneira como lhes foi dito pelo anjo. Pessoas à nossa volta podem estar nesta semana celebrando o Natal, mas podem estar celebrando o Natal sem o conhecimento do significado desse verdadeiro Natal, daquilo que foi anunciado pelos anjos aos pastores, de que aquela criança, este nascimento que é celebrado, esta data que traz consigo a alegria, a confraternização, esse espírito de harmonia,
é porque ali estava vindo ao mundo o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que nesta celebração de Natal que estaremos tendo nesta semana, desta feita de uma forma completamente diferente das anteriores, poucas pessoas, cuidados, fazendo com que a pandemia pela qual passamos não esteja sendo alimentada pelo nosso desejo de celebrar. Nós teremos outras oportunidades de celebração em um número maior, reunindo várias famílias, mas estaremos fazendo de coração a nossa celebração a Deus, glorificando o seu nome pelo nascimento do Salvador. Cada um que já recebeu a Jesus como Salvador tem motivo de sobra no seu interior, no seu coração, para a celebração do Natal. Os pastores voltaram para o campo, glorificando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. O que é que nós temos como edificação em toda esta narrativa? É de que devemos estar atentos para ouvir a Deus. Devemos estar atentos para aquilo que Deus está fazendo também à nossa volta. E que possamos, por meio disso, aprofundar o nosso conhecimento de Deus. O profeta Oséias nos traz o desafio de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Talvez já estejamos num nível de conhecimento de Deus que alguém possa dizer: poxa, eu já conheço a salvação, eu já sei que Jesus é Salvador. Mas Deus é tão maravilhosamente grande, que nós sempre teremos muito a aprender a seu respeito. Por isso, na continuidade da nossa vida, estamos sempre buscando o conhecimento dEle, a realização da sua vontade. A nossa igreja tem como declaração de missão alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Todos nós estamos em algum estágio desta vivência completa do Evangelho. Todos estamos ainda aprendendo na palavra de Deus e aplicando na vida cada lição aprendida. Que na nossa celebração do Natal, possamos estar nos colocando assim como aqueles pastores, prontos a ouvir a voz de Deus, estando atentos àquilo que Deus está fazendo à nossa volta e nos conclama, portanto, a participação junto com Ele, com aquilo que Ele está fazendo. E desta maneira, aprofundando o nosso conhecimento de Deus, compartilhando com outros também esse conhecimento, de tal maneira que outras vidas possam desfrutar também desta mesma bênção. Vamos orar ao Senhor, mas talvez você não tenha ainda dado este passo de entrega, este passo em que coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Saiba que Ele veio para ser o seu Salvador. E basta você abrir o coração dizendo para Ele: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. E então o Seu Espírito vem habitar, orientar no entendimento da Sua palavra, para que possamos ser cada dia mais instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o exemplo daqueles pastores, na simplicidade, da maneira como apenas serviam aos seus rebanhos no campo, mas receberam um recado Teu, através de um anjo,
através do louvor de uma multidão dos exércitos celestiais e colocaram em prática a sua fé. Deram passos de aprofundamento no conhecimento da tua vontade, passos no compartilhar com outros aquilo que receberam de ti, passos na glorificação do teu nome. Que na celebração do Natal, neste ano, possamos estar com o coração pleno, repleto de glórias a dedicar a ti. Mas principalmente, que se alguém ainda não tinha dado este passo de entrega ao teu Filho Jesus Cristo, que este seja o momento deste passo, de um passo de confirmação da fé, da confiança de que Jesus já pagou na cruz pelos nossos pecados. Para isto ele veio, nasceu daquela forma simples, humilde, mas para no final da sua vida levar sobre si a nossa condenação, nos oferecendo perdão, salvação, vida eterna, vida em abundância. Assim, Pai, que o Teu Espírito esteja falando a cada pessoa que nesta hora é desafiada a entregar a vida nas Tuas mãos, e que a Tua vontade seja feita assim na vida de cada um, e que possamos ser a cada dia instrumentos Teus para compartilhar esta mensagem, compartilhar este recado, e à medida que nos aprofundamos mais e mais no conhecimento a Teu respeito, podermos também levá-lo a outras pessoas. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, conforme a Tua vontade. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.